Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, único esperança do mundo, anunciastes pela voz dos profetas os mistérios que hoje se realizam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá progredir na virtude sem o auxílio da vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. As mãos. E paz aos seus, amém. Glória. Glória a Deus lá nos céus. E paz aos seus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus lá nos céus. E paz aos seus. Nas palmas. Glória a Deus nos altos céus. Glória a Deus nos altos céus. Paz na terra, seus amados. A vós louvam o Rei Celeste. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. As mãos. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Reage, igreja. Glória a Deus. Brada. Glória a Deus lá nos céus, e paz aos seus. Nas palmas, lá em cima comigo aqui, ó. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Só os homens, glória. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Mulheres, glória. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Toda a igreja, brada glória. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. As palmas, comigo, a mão lá no alto, Senhor nosso Jesus Cristo. Nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoa. Só as vozes, glória. Glória a Deus lá e paz aos seus. Instrumentos e vozes, glória. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Nas palmas, firma a igreja. Você está junto do Pai, como nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos. Acolhei nossos pedidos, Atendei nosso clamor. Vocês. glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Mais uma vez, só as vozes, glória. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no Espírito. dançando, glória. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Brada igreja, glória. Glória a Deus lá no céu e paz aos
aos seus. Amém. As mãos lá no alto comigo. Glória a Deus. Lá no céu e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que iluminastes esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, igreja! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Rendei! Graças ao Senhor. Que seu amor é sem fim. 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 Que seu amor é. Que seu amor é sem fim. Que seu amor é sem Que fim. seu amor é sem fim. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Alegre nele exultemos. Alegres nele exultemos. Alegre nele exultemos. Alegres nele. Alegre nele exultemos. Alegres nele exultemos. Alegre nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia! Amém, amém, Aleluia! amém, 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 aleluia. 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 Viva Cristo ressuscitado! Viva Cristo ressuscitado! Viva! Viva Cristo ressuscitado! Amém. Amém, aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Na sinagoga dos judeus, do povo do Antigo Testamento, o povo que ainda não conhece a plenitude da salvação, porque ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Na sinagoga dos judeus, no sábado, quando tem a liturgia da palavra, os rabinos, os pregadores das sinagogas, têm atrás, lá não tem Eucaristia, então o centro é a palavra. O ambão fica no centro da sinagoga. Atrás do ambão fica um grande sacrário gigantesco, de madeira de altíssimo nível e padrão. E ao longo do ano, dos sábados, cada sábado, o rabino que vai pregar se dirige àqueles armários que correspondem ao nosso sacrário, abre o armário, pega o rolo do livro que ele vai ler e sai dançando na sinagoga e cantando. Enquanto a assembleia não alcançar um nível de adesão cimentada na disposição de ouvir a palavra, ele não para de andar com o rolo da palavra. Aí, quando a assembleia cria uma verdadeira identidade de gente disposta a ouvir, ele sobe para o púlpito, abre o livro, lê o livro, enrola o livro e depois desce para o meio da assembleia, abraça o rolo da palavra e dança com o rolo,
e chora copiosamente, e são homens, varões, homens brutos, assim, gente simples, com feições de trabalho, de luta da vida, barba, sem vaidade, afetação nenhuma, cabelo assim rústico, traços rústicos, abraçados com a Torá, com a palavra, dançando e chorando de amor pela palavra. Quando eu vou a Israel, que eu geralmente gosto de rezar com os judeus nas sinagogas, que eu assisto isso, eu fico pensando, isso porque eles ainda não conhecem Jesus, que é a palavra da salvação. Dançam com a palavra até chorar. Imagine como é que nós deveríamos comportarmos-nos diante da palavra. Ela que é para nós não iluminação para a vida, mas é a luz da vida. A palavra que não é conselho, mas é a verdade da vida. A palavra que não é conceito e doutrina, mas é o próprio Deus feito carne, Jesus. Imagine como deveria ser nossa relação com a palavra. Estou dizendo isso porque a gente vê o ritmo da liturgia do Sábado Santo. São 5 leituras, os salmos todos, e pasmem, talvez muitos aqui nunca soubesse disso, mas hoje o correto não eram 5 leituras, mas 9 leituras, tá bom? Ainda tinha mais 4 salmos e mais 4 leituras. Tá cansada não, né, igreja? Tá bom. Espero. Tome o evangelho comigo. Não vou pesar a mão. Recomendo, como eu não quero ser pesado hoje, porque vocês ainda têm que preparar muita coisa para amanhã, o domingo da Páscoa e o nosso café da manhã. Vamos lá. Recomendo que escutem a pregação que o Santo Padre, o Papa Francisco, fez hoje. Uma das pregações mais bonitas que eu já ouvi na vida. Eu queria pegar com vocês 4 ideias centrais. No ambiente da paixão, da morte, do túmulo. Mateus 28, 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Sábado, passou o dia dos judeus, que é o dia santo, passou, e é a segunda-feira deles. Não tem nenhum microfone ligado aí não, né? O seu? Então, primeiro dia da semana, que lembra o primeiro dia da narrativa do Gênesis, da primeira leitura. De repente, houve um grande tremor de terra, e o anjo do Senhor desceu do céu. E aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Curiosamente, Mateus faz um raciocínio mais lógico do que Marcos, Lucas e João. Para Mateus, o túmulo estava com a pedra. O anjo desce e retira a pedra, porque o mistério da ressurreição não é mistério para ser registrado por ninguém. Ninguém teve acesso a ele. É a coisa mais íntima, mais profunda da sua íntima comunhão com Deus.
de Jesus e o Pai. Ninguém interfere nessa intimidade. Então, a ressurreição aconteceu. Jesus não precisa mais de realidade, não depende mais de realidade material para sair do túmulo. As provas, como o texto descreve, o próprio anjo fala: vinde ver. Entra no túmulo para ver os sinais não profanados da ressurreição. O anjo entra, mas o túmulo está lacrado. Não tem nenhum registro possível de acusação de ser uma violação, um roubo de cadáver, que era comum no tempo. Mas é primeiro dia da semana. A pedra no túmulo. O ressuscitado não está lá, mas as mulheres ainda não sabem. Versículo 3. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Lembra? Segundo domingo da quaresma, transfiguração. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: bradem. Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Pronto, espere lá. Os elementos da morte: o sepulcro, a pedra, o túmulo, o medo das mulheres e a presença dos guardas. Os guardas representam as forças da morte, que mesmo depois de ter matado Jesus, continuam querendo ter domínio sobre o cadáver de Jesus. As potências do Império Romano e do judaísmo que recusou o Messias. Os guardas aqui representam as potências das forças, do poder político, do poder religioso, do poder das forças das armas, do poder que transforma a vida aprisionada no túmulo e ainda investe caro para que a vida não se manifeste. O anjo intervém com um tremor que lembra os fenômenos sobrenaturais da teofania do Antigo Testamento. O anjo remove a pedra, não para ele e nem para Jesus, mas para que, tirando aquela pedra, as mulheres também tirassem as pedras daqui de dentro do coração, as pedras que sufocavam as suas esperanças, seus sonhos, sua fé, sua confiança. Hoje o Papa Francisco disse assim, que a festa da Páscoa é a festa do retirar as pedras. Você só experimentará a força dessa Páscoa se você permitir que Deus te ajude a identificar que pedras te aprisionam, pesam sobre você. Não haverá Páscoa para você se as pedras não forem removidas. Amém? Amém. Não haverá Páscoa se as pedras não forem removidas. É primeiro dia da semana, é a ressurreição de Jesus, remete ao dia da criação. Então a ressurreição de Jesus interfere primeiro nos elementos da criação, porque a criação, toda a criação foi privada da graça e da liberdade, porque o pecado impôs sobre a criação um peso. Então a ressurreição de Jesus primeiro transforma aquela tristeza da sexta-feira da paixão nesse jardim que está tão bonito e que merece uma salva de palmas. Não merece não? Uhul! Então, primeiro, a ressurreição
é um elemento que mexe com a criação. Antes de mexer com as pessoas e a fé, é um elemento que interfere na criação. Como é que a gente celebra isso com os elementos da natureza em pleno outono, sendo que lá na terra de Jesus hoje é um domingo de abril da primavera, o começo da primavera. Então, saber expressar isso também na arte litúrgica é um desafio. Como encontrar a beleza da ressurreição no outono? Isso é um desafio. Nós precisamos entender que a entrada do anjo para ajudar as mulheres a mergulharem na realidade nova que já está em andamento, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, a palavra central do anjo é: não tenhais medo. Mas antes do anjo dizer para as mulheres não tenhais medo, a presença do anjo abala o medo, abala em medo as potências dos guardas que representam o poder religioso, político, militar do Império Romano e da religião judaica. Eles tremem e caem com o rosto por terra, como mortos. A presença, portanto, a realidade da ressurreição interfere primeiro na criação, segundo, nos elementos do poder do mal que ameaçam a vida, nas potências que metem medo, naquilo que gera medo em você, naquilo que faz. É engraçado porque aquilo que é fábrica de medo, os guardas e a potência do medo religioso, do medo político e militar do Império Romano, aquilo que é a indústria do medo, cai com o rosto como morto por terra, com medo. Deus tem poder de passar medo em quem é a indústria do medo, da fake news. Primeiro, a palavra do anjo é tirar das mulheres aquilo que fez as mulheres ficarem conforme as potências do medo queriam, torná-las medrosas. O anjo diz: não tenhais medo. E aí o anjo entra na interioridade delas: sei que procurais Jesus. Entra na história delas, que foi crucificado. Entra na busca delas, não está aqui, ressuscitou como havia dito. Entra no caminho que elas percorreram com Jesus como discípulas, não está aqui, ressuscitou como havia dito. E aí o anjo faz o convite e nem dá muita corda: vinde ver o lugar em que ele estava. E não espicha a conversa, e passa imediatamente do convite para entrar e ver o lugar onde ele estava. Versículo 7, leia. Ele já dá um comando: só olha aqui e vaza. Ide depressa, contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Brada. E que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. Então, o anjo diz: vinde ver e ide depressa. Encontrar com Jesus ressuscitado, diz Bento, está intimamente ligado com a missão. Toda pessoa que encontra Jesus ressuscitado se torna imediatamente missionário desse anúncio. Não tem separação. Vinde ver e de depressa contar aos discípulos. São missionários imediatamente. E missionários do amor. Nós começamos a nossa seresta falando dos casais com mais de 50. Jesus manda, o anjo manda as mulheres avisarem para os discípulos que é para todo mundo voltar para o lugar do primeiro amor. Volta lá para onde tudo começou.
lá onde esse amor começou. Volta para lá, para a beira do mar da Galileia, vai visitar os parentes, os amigos, daqui um pouquinho ele chega lá. Tirar a pedra, tirar o medo, tirar as dúvidas, vim de ver, tirar o que te trava, ide, seja missionário, e volte ao amor primeiro. Volte à razão original da sua existência. Volte à experiência que fundou sua relação com Jesus. Volte à experiência que marcou você e transformou você, ainda que passando medo, dúvidas, incertezas, inseguranças, sofrimentos, mas fez você caminhar com Jesus 3 anos. Ide ao lugar do primeiro amor. Se eu perguntar a você, aos casais aqui de 50 anos, alguns deles eu até já escutei, quando foi que você conheceu ela? Quando foi que você o viu pela primeira vez? Às vezes eles contam assim com a facezinha, depois dos 50 ainda com a bochecha rósea de emoção e de orgulho por tê-la visto com tanto amor. Não é, Natal e Ana? Não é, Dona Nilda e Ivanildo? Contam a história. Se eu perguntar a você, qual foi sua primeira experiência forte de encontro com Jesus, também sua face vai ganhar um avermelhado de sentimento, de afeto, de paixão, de alegria. Ou experiência de Deus para você é a experiência de encontro com a norma, com a regra, com a doutrina, com a tradição, com a pedra. Sua relação com Jesus é uma experiência que, se falar quando foi que tudo começou, você também fica com as pálpebras róseas, como um adolescente lembrando aquele primeiro olhar do amor. É disso que está falando. Hoje a igreja é a noiva que é desposada pelo noivo e se torna a esposa. A conversa aqui é sobre amor. Vamos ver mais. Deixa eu fazer uma pergunta bem pesada daqui um pouco. Olha, lá vós o vereis, é o que vos tenho a dizer. Versículo 8. As mulheres partiram, preste atenção nos detalhes, depressa do sepulcro. Leia, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. É assim misturado, depressa, medo, correndo, grande alegria, mas portadoras de uma notícia, missionárias. E enquanto elas correm para dar a notícia, a surpresa, no caminho da correria, da fadiga, pensando, ai, se eu não fizer. Versículo 9, bradem. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, brada, alegrai-vos. Espere, a primeira palavra do ressuscitado é o quê? Alegrai-vos. Se você é uma pessoa que não tem alegria, é porque você ainda caminha na fé com umas pedras que te impede encontro com o ressuscitado, ser preenchido esse lugar que habita a morte e ser preenchido de alegria. Irmã, irmão, cristão medroso e triste não é cristão, é um trem. É uma coisa com um rótulo de cristão. Não ter medo, ser tomado por uma alegria. Elas já correm ainda carregando um pouco de medo junto com a notícia, com grande alegria, e Jesus chega de repente e diz,
alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: bradem. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Significa o quê? Significa que o anjo falou para elas combina com o que o ressuscitado também diz. Isso é muito importante. O que o anjo disse às mulheres, Jesus também diz às mulheres. As mulheres convidadas a serem portadoras da alegria, do anúncio e de um modo de ser que cessa o tempo do medo. A era do medo acabou. A partir de agora, as forças que mataram Jesus, as potências que vigiavam o túmulo de Jesus, de uma religião que fez aliança com o poder político e matou Deus, é esse o enredo. Uma religião que fez aliança com o poder político e matou Deus, para que as coisas ficassem como o homem quer. A partir de agora, o medo não é mais o elemento regulador. Infelizmente, há uma corrente terrível de um catolicismo estúpido, recuperando o passar medo nos outros, como se o caminho da salvação fosse incutir medo. Medo até dos segredos de Nossa Senhora. Esses canais do YouTube, da internet, essas mensagens do WhatsApp que põem você com medo, isto não vem de Jesus ressuscitado, vem das forças do inferno e de Satanás. Grude em você para sempre essas duas primeiras frases de Jesus: alegria e não ter medo. Alegria e não ter medo. Portador de um anúncio. Jesus diz o que o anjo diz. Termina falando o texto: ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. A mesma estrutura de comunicação do anjo é a comunicação do ressuscitado. Não ter medo, cheio de alegria, missionários. Eu vou fazer uma pergunta bem estranha, que alguns vão pensar que eu estou caindo nas correntes ideológicas estúpidas dos dias de hoje, mas não estou não, sai dessa. Por que é que nós escondemos as mulheres no Evangelho? Se os 4 evangelistas contam que elas são as primeiras portadoras da notícia da ressurreição, por que a igreja ficou uma igreja tão só, dominada por homem e por hierarquia masculina? Se o ressuscitado instituiu como primeiríssima voz, a voz original do anúncio da ressurreição, é a voz que passa pelos lábios das mulheres, que se levantam de madrugada para irem ao túmulo levando perfume, e se tornam frasco de perfume a perfumar o mundo com a alegria do Evangelho. Uma salva de palmas para as mensageiras. Grita! Uhul! O que é que nós fizemos? Muita gente estranhou, porque o Santo Padre, o Papa Francisco, declarou Maria Madalena apóstola, instituiu um dia para ela, o dia da apóstola, Maria de Magdala. E nós precisamos recuperar este equilíbrio da presença do homem e da mulher, porque a ressurreição de Jesus é uma ressurreição que se dá recuperando o jardim
E para recuperar o jardim, tem que colocar o homem e a mulher no jardim. Na dignidade de mulher e homem, portadores da mesma graça, da mesma dignidade, da mesma natureza. Ninguém nasceu para ser dominado por medo e assombro, escrava e escravo, mas no mesmo pé de dignidade diante de Deus e diante uns dos outros. Amém? Não há ressurreição e não há jardim, se não há uma mudança na forma de pensar nossa relação, mulheres e homens, homens e mulheres no jardim. Amém? Esse é o centro da mensagem. Medo, alegria, anúncio. Medo vencido. Alegria ocupa o lugar do medo e você se torna também um frasco de perfume no anúncio. Assim, você pode ser portador desta mensagem central do Evangelho agora. Contemple a criação. Cadê o William? Está aqui? William. Fica aqui com seu trompete. Vamos cantar lá? Vamos meditar a beleza da criação, a beleza de tudo. Vamos contemplar o jardim, cantando: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrela pontilhado. O Abel não mandou para mim não. Mandou? Esqueceu? Célio mandou? Está aqui. Então vamos cantar bonito. Consegue lá? Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado. O céu azul de estrelas pontilhado. O teu poder mostrando a criação. Mostrando a criação. Então minha alma canta. Então minha alma canta a ti. Senhor, Faz uma seresta para a criação e canta. quão grande és tu, Faz uma seresta para Deus. quão grande. Levanta a mão lá no céu e canta. Então minha alma. Então minha alma canta a ti. Mulher e homem, quão grande és tu, quão grande és tu. quando a vagar nas matas e florestas, a passarada alegre eu só cantar, olhando os montes, vales e florestas, Olhando os montes, vales e florestas, em tudo vejo o teu poder mostrando. mostrando a criação. Vamos ficar de pé e cantar bonito, elevando as mãos, segura. Minha alma canta a ti, Senhor. Quero ouvir você, igreja. Quão grande és tu, quão grande és tu. Brada, então. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Os homens, conselho, quando eu medito em seu amor tão grande. Quando eu medito em teu amor, Vai, homens. grande, Teu filho dando ao mundo para salvar. do mundo pra salvar. Na cruz vertendo o seu precioso Na sangue. cruz verteu
ao seu precioso sangue. Minha alma pode assim Minha purificar. alma pode assim purificar. Vocês, mulheres, então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és. toda a igreja, brada a igreja. Então, Minha alma canta a ti, Senhor. quão grande és. Quão grande és tu, quão grande és tu. Agora, o fim, quando enfim Jesus vier em glória. Quando Enfim, Jesus vier em glória. E ao lar celeste então me transportar. Então me transportar. Te adorarei prostrado e para sempre. Te adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Quão grande és tu, meu Deus, irei cantar. Só vocês, vão, segurem. então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma, então minha alma canta. Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és. Feliz Páscoa! Abraça, deseja Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, então minha alma canta. Segura o William. Alma Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma vai. Então minha alma. Canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande. és tu. Abraça a igreja. Feliz Páscoa. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Então minha alma. Então minha Alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Segura a mão lá no céu, lá no alto. William, sola aí. Segura a mão, o refrão, William. Manda a paz da Páscoa. Manda a alegria da